Sim. Então vamos lá, sobre a execução penal, né? Então eu que dizia que nessa aula nós vamos fazer a parte de execução penal falando da reintegração do preso à sociedade. O processo de execução, ele inicia quando há uma sentença penal condenatória. Essa sentença penal condenatória transitada em julgado, ela vai fazer com que esse preso, então, ele vá para a fase de execução penal. E nessa fase de execução penal, além da reprimenda que ele vai sofrer, ele vai ser reintegrado à sociedade. Existem como objetivos da execução a reintegração do preso à sociedade. Então eu dizia que a lei é a 7.210 de 11 de julho de 94, ela institui a lei de execução penal, e em seu artigo 1º ela reza que a execução penal ela tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, conceitualmente falando, a execução é uma concretização do mandamento contido na sentença. Nós vamos verificar nessa aula de execução, basicamente, os tipos de pena, os incidentes de execução, livramento, sursi, detração, remissão, anistia, graça, indulto, progressão de regime e regressão de regime, tá? Quando a gente diz que eu tenho que concretizar a sentença criminal, aqueles atos judiciais que foram praticados e que culminaram com a sentença, eles formam a execução. E a execução penal é um misto de atos administrativos e atos judiciais. Por que é um misto de atos administrativos? Porque, além de decisões judiciais, nós temos a parte administrativa na execução. Então, quando o diretor do estabelecimento carcerário autoriza um preso, por exemplo, ele sair para fazer um tratamento médico, é um ato administrativo. Quando o juiz defere a progressão de regime, desde que o cidadão tenha cumprido aquele mínimo de pena necessária e tenha bom comportamento carcerário, é um ato judicial. Então eu posso dizer logo que a execução penal é um misto de atos administrativos e atos judiciais. Oi? Pois não. Seria interessante que vocês fizessem no final de cada bloco, se vocês não se importassem. Mas pergunte, diga. O senhor falou que o diretor do presídio pode autorizar a saída dele. Sim. Não seria um pedido judicial, tipo, pede o juiz para que aquele preso venha, o advogado dele pede para que ele faça um tratamento de saúde e aí o juiz autoriza? Não, a pergunta é, se pode ser feito um pedido administrativo para o diretor para ele sair? Sim, pode. E se o diretor não autorizar, você vai pedir ao juiz para que o juiz autorize. Mas você pode pedir administrativamente direto para o diretor, ok? Bom, então quando couber ainda recurso, eu não posso executar a pena, porque vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal decidiu que sentença transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso e, portanto, se ainda tiver algum recurso especial ou extraordinário pendente, nós não vamos poder fazer a execução da pena. Mas se transitar, não couber mais nenhum recurso, vai se expedir uma guia de recolhimento para o cumprimento da execução da sentença. E é nesse momento que começa a execução penal. Bom, qual é a natureza jurídica da execução? Nós já falamos que a execução, ela não é só judicial, ela também é administrativa. Na verdade, a execução penal seria o denominado direito penitenciário, que tem autonomia reconhecida no país. E ele tem as suas regras próprias. Mas na legislação brasileira, se permite falar em direito da execução penal. Então, ele envolve matéria de direito penal, processual penal
administrativo penitenciário, quando neste realmente... Pode deixar aqui, querida, bem aqui, ó. Quando ele, então... Obrigado, aí, Já me disseram que vão trazer o açaí também depois? Tá bem. Direito administrativo penitenciário, quando neste realmente as autoridades penitenciárias cuidam dos presos, sejam eles definitivos ou condenados com trânsito em julgado ou provisório. Quando eu falo que a autoridade do estabelecimento carcerário cuida do preso, ela efetivamente toma decisões administrativas. Não são todas as decisões que vão para o juízo da execução. Imagine um juiz da execução que tivesse que decidir até a saída do preso para um tratamento de saúde. Vamos que o preso está hoje, num final de semana, com uma dor de barriga e ele precisa, ou então está com a dor de dente, precisa do atendimento médico de urgência. O juiz não está lá, só está o juiz de plantão, não está o juiz da execução. Aí o diretor vai pedir para o juiz decidir? Não, ele mesmo decide. Agora, lógico, se o teu, a pessoa que tu estás advogando para aquele preso, se ele tem cerceado aquele direito de autorização de saída, aí de progressão de regime, de remissão da pena, de detração da pena, de saída do regime disciplinar diferenciado, aí sim eu vou entrar com uma ação judicial. Então, por isso que nós dizemos que na execução penal nós temos, na verdade, decisões administrativas e decisões judiciais. Lembrando que, pela atual decisão do Supremo Tribunal Federal, enquanto pendente recurso, nós não temos a execução provisória. E aí vamos para aquela discussão. Deve ele ser preso provisoriamente, dar-se execução provisória de uma pena que não está pendente de recurso especial ou extraordinário? A ideia é que sim, que ele possa ser preso, ainda que de forma cautelar, se ele colocar em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da própria pena, na iminência, por exemplo, do preso sair do país. Eu posso prendê-lo? Posso, mas pela decisão do Supremo, ele não é considerado sentença judicial transitada em julgado. Então, caberia para prendê-lo uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, desde que preenchidos os requisitos legais. Bom, então eu disse, transitado em julgado. Transitou em julgado, começa a execução penal. Execução penal é, na verdade, um misto de atos administrativos tomados pelos agentes que trabalham na prisão, diretor, e atos judiciais, caso esses atos administrativos sejam contrários à lei, e aí eu vou buscar a tutela jurisdicional. Bom, então, se eu tenho ainda condenados que recorrem da sentença e a sentença está pendente de julgamento, nós vamos não poder fazer aquela execução provisória. Todavia, ele pode ser preso por uma prisão preventiva ou prisão temporária. Bom, e quais são os órgãos de execução? Quais são esses órgãos de execução? Eu tenho o Conselho Nacional de Política Criminal, Penitenciária, eu tenho o Juízo da Execução, eu tenho o Ministério Público, que é o órgão que trabalha fiscalizando todas aquelas questões da execução penal, tenho no caso, o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o patronato e o Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade criado para dar uma democracia maior, a participação da comunidade, uma democracia participativa da comunidade em relação aos presos que estão naquele regime. Então, definem regras do primeiro órgão, os artigos 62 e 63, os 65 e 66 tratam do juiz, os 67 e 68 tratam do MP, os 69 e 70 do Conselho Penitenciário Estadual, os artigos 71 e 72 dizem respeito ao Departamento Penitenciário Nacional. E aí eu remeto vocês
a esses artigos. Nós temos uma aula pronta só de órgãos penitenciários, órgãos jurisdicionais, e também a gente pode ter no espaço dar para vocês mais tarde. Mas agora, por hora, basta ter essa noção desses órgãos que compõem a execução penal. Então, trata-se na realidade da administração local da execução penal, que no Pará, no nosso estado, denomina-se de Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Aliás, mudou, né? Já não é mais SUSIP agora, né? Mudou o nome. E ela está genericamente prevista no artigo 78 e 79 da nossa Lei de Execução Penal, mostrando as atribuições dessa superintendência, e também temos as atribuições do patronato no artigo 80 e 81 e do Conselho da Comunidade. Ok? Por órgão de execução, por hora, essa noção inicial é suficiente. Depois nós vamos entrar na aula de órgão de execução e a gente vai ver mais pormenorizadamente. Vamos falar então dos estabelecimentos penais, né? Então, a Lei de Execução Penal estabelece que são as penitenciárias conhecidas hoje como centro de recuperação os principais órgãos de cumprimento da pena. Mas, evidentemente, que não são só elas que vão ser destinatárias dos presos. Nós temos, infelizmente, hoje, no Brasil todo, delegacias de polícia sendo as casas penais dos presos provisórios. Nós temos situações de presos que cumprem pena no próprio domicílio, prisão domiciliar. Nós temos presos que, por participarem de organização criminosa, vão para uma penitenciária federal. Então, basicamente, eu tenho o Centro de Recuperação de Americano, no caso nosso aqui, no município de Santa Isabel. Nós temos as colônias agrícolas e industriais no Pará, no caso também Santa Isabel. A Helena Fragoso, que é uma dessas colônias, vocês sabem que a diferença é que se a pessoa vai para o regime semiaberto, vamos ver já já, ela vai para essa colônia agrícola. Se ela vai para o fechado, ela vai para uma casa de detenção, um presídio. E se ela vai está no regime, se ela vai para o fechado, ela vai para a casa de detenção. Se ela vai para o semiaberto, ela vai para a colônia agrícola. E se ela está no aberto, ela vai para a casa do albergado. Então eu estou mostrando aqui, temos a Helena Fragoso, em Santarém a Silvio Hall de Moura, casa de albergado, que em Belém ela fica aqui na Travessa Castelo Branco. O que é a casa do albergado? O cidadão recebe uma pena privativa de liberdade. Essa pena privativa de liberdade ela é convertida numa pena restritiva de direito, e ele então recebe, por exemplo, a pena de limitação de final de semana. Ali vai para a casa do albergado, fica lá na Castelo. Vocês já viram o que é uma casa do albergado? E ele, teoricamente, tem que ficar assistindo palestras dentro da casa do albergado. Mas, professor Franklin, isso acontece realmente? Normalmente é falho. Normalmente não tem ninguém para dar a palestra, o cidadão só assina o ponto e vai embora. Então é preciso ter uma visão crítica em relação a essa questão da casa do albergado, né? Já entrando nessa questão crítica, é preciso falar para vocês sobre essa questão da penitenciária privada, que faz parte do programa de vocês. Bom, eu como promotor de justiça estive num curso na Universidade de Miami, na Universidade de Orlando e na Universidade de Nova York, fazendo um curso de Direito Comparado. Lá nesse curso, nós tivemos oportunidade de visitar uma penitenciária privada. E, evidentemente, as minhas impressões foram as melhores possíveis da penitenciária. Por quê? Porque é um espetáculo, né? Tudo bem feito, os presos todos em
celas, se não individuais, mas com poucas pessoas, 2 presos na cela, todas limpas, a cela no meio do salão tinha televisão, uma mesa, eles serviram, nós comemos a alimentação do preso, serviram até peru nesse dia. Ninguém anda armado dentro da penitenciária. Então, o que é a penitenciária privada? Uma instituição ganha uma licitação do Estado, uma concessão do Estado, ela administra aquela penitenciária e o Estado paga ela para ela administrar. É como uma concessão de uma estrada. Muito bem, mas qual é o problema do sistema americano e a comparação dele com o sistema francês parece com o nosso? É que no sistema americano, quando você concede a penitenciária privada para a iniciativa, a concessão para a iniciativa privada, eles decidem tudo. Então eles é que vão decidir a progressão de regime, a regressão de regime, anistia, graça, indulto, detração, remissão. Então, se houver, por exemplo, um excesso, se houver, por exemplo, um desvio, né? Que eu posso ter a situação do excesso que o preso está cumprindo pena além do que ele foi condenado. Eu posso ter uma situação de desvio que o cara tinha direito a ir para o regime semiaberto e está no regime aberto, ou está no regime fechado. E aí eu pergunto, quando você retira e dá para a iniciativa privada toda essa parte administrativa e judicial, você está prejudicando de uma certa forma o direito do preso, porque se o diretor do estabelecimento disser não, como é penitenciária privada, ele não tem como reverter aquela situação. Já o sistema francês é diferente. Você vai para uma penitenciária privada na França, a parte administrativa toda continua com a administração privada, mas se houver alguma violação, eu tenho como o juiz da execução penal francês controlar progressão, regressão, anistia, graça, indulto. Então, essa é a crítica que eu faço ao sistema americano. Penitenciária privada é uma boa? É uma boa, desde que feitos os termos da concessão, de que dê oportunidade para que ela possa auferir dinheiro do Estado e, ao mesmo tempo, cuidar bem dos presos, que é a obrigação dela. E lembrando aos senhores que a nossa função na execução penal não é só punir o preso, é resgatá-lo para o convívio social. Então, faço essa crítica em relação à Casa do Albergado e faço já a crítica falando um pouco dessa questão das penitenciárias privadas, que faz parte do programa de vocês. Então, eu tenho o centro de observação, faz os exames criminológicos, aqui no caso o nosso IML, né? Eu tenho, o que é o exame criminológico, professor Franklin? É aquele exame que vai dizer qual a probabilidade que tu tens de voltar a praticar crime. Esse é o exame criminológico. E nós vamos ver que esse exame criminológico se tornou facultativo em virtude da dificuldade de fazer exame criminológico em todos, tá? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Se eu tenho um preso que tem problemas mentais, ele não é capaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, eu vou fazer o exame para saber se ele é semi-imputável ou inimputável. Se ele for inimputável, ele vai sofrer uma medida de segurança. E se ele sofre uma medida de segurança, ele vai para esse hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Que fica no próprio americano, numa ala, e finalmente as cadeias públicas. E além das cadeias públicas, como eu disse, podemos considerar as delegacias de polícia, que infelizmente também servem para depósito de presos. Bom, execução das penas privativas de liberdade. No programa de vocês, também nós temos os tipos
de pena, tipo de execução da pena privativa de liberdade. E aqui eu digo logo que penas são sanções impostas pelo Estado contra a pessoa que praticou alguma infração penal. E medida de segurança é uma sanção imposta para aquele que praticou uma infração penal e é semi-imputável ou inimputável. Então, dentro dessas penas, nós vamos ter penas privativas de liberdade, restritiva de direitos e multa. Nós vamos ter o regime de reclusão, detenção e prisão simples. Então, agora nós vamos ver isso. Vamos aos fatos. As espécies de pena. Penas privativas de liberdade. Previstas em abstrato nos respectivos tipos penais devem ser aplicadas diretamente. Quais são os tipos? Anotem lá. Reclusão, cumprimento da pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Precipuamente, ela vai ser cumprida num regime fechado. Quando é que o preso em regime aberto vai para lá? Dificilmente um preso em regime aberto vai, em semiaberto vai. Só se ele apresentar alta periculosidade. É um chefe do cartel de Medellín que foi preso por ter praticado vias de fato contra a sua mulher. Vias de fato, normalmente, ele vai ser condenado a um regime aberto. Mas como ele é o chefe do cartel de Medellín envolvido com organizações criminosas, ele pode excepcionalmente cumprir uma pena de reclusão. Tipos: detenção, cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, exceto quando houver necessidade de transferência para o regime fechado. Também, regra é que na detenção ela é cabível para o regime semiaberto ou aberto. Beleza? E prisão simples, eu coloquei aqui cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto apenas para a contravenção penal. Normalmente, esse tópico aqui eu explico. Quem é condenado em contravenção penal cumpre pena de prisão simples. Então, quem é condenado em penas regime fechado vai cumprir em penitenciária, semiaberto em colônia agrícola e aberto vai para a casa do albergado. Se ele é condenado a uma contravenção penal, ele vai para a prisão simples, porque a prisão simples só está prevista na lei de contravenções penais. Regimes. Segundo as regras do artigo 33, determina que o regime inicial, conforme o mérito do condenado, observando-se também a quantidade de pena imposta e a reincidência. Então, se o cidadão é reincidente, isso que eu estava querendo dizer para vocês, muito embora ele tenha praticado uma pena contra a mulher, violência doméstica, que não geraria uma pena mais grave, mas como ele é reincidente, chefe do cartel, envolvido com organizações criminosas, o juiz pode condená-lo ao regime fechado. Normalmente, nós vamos ver que quando a pena é superior a 8 anos, o regime é fechado. Entre 4 a 8 anos, semiaberto. Menor de 4, aberto. E menor de 1, daqui a pouco a gente vai ver, ele converte para pena de multa. Vamos ver a questão também da pena de multa, que nós tivemos alteração na pena de multa. Bom, então vamos lá. Regimes. Igual maior que 8 anos, fechado. Vamos repetir. Igual maior que 8 anos, fechado. Igual maior que 4, né? E menor que 8, semiaberto. E igual menor que 4, aberto. Tá? Essa faixa.
acima de 8, fechado. Entre 4 e 8, semiaberto. Menor que entre 0 a 4, é aberto. Ok? Bom, então vamos lá. Regime fechado consiste no cumprimento da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Aí vai ser uma penitenciária, né? Segurança máxima ou média, penitenciária. Então, professor Franklin, quando ele for condenado no regime fechado, que ele pegou apenas acima de 8 anos, ele vai para uma penitenciária? Vai. Se ele é condenado no regime semiaberto, que é o cumprimento da pena em colônia agrícola, ele está naquela faixa entre 4 e 8. Então, são aquelas colônias agrícolas onde necessariamente ele teria que aprender a plantar, etc, etc, etc. Antigamente, eles faziam bola na penitenciária, tem um departamento de lavanderia na penitenciária, tem um pessoal que trabalha na cozinha na penitenciária, e esse é o espírito da coisa, pegar esse preso do semiaberto, colocar ou ele para trabalhar no serviço interno na própria penitenciária, ou colocar no serviço externo. Nossas rodovias, nossas calçadas precisam ser capinadas, nossas rodovias precisam ser asfaltadas, por que não aproveitar essa mão de obra para trabalhar fora e com o trabalho remir através do Instituto da Remissão? Bom, e o aberto consiste no cumprimento da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Já fiz a minha crítica da casa do albergado, já disse para vocês que embora ali na Castelo Branco seria a casa do albergado e que o cidadão deveria ir para lá para assistir palestra, normalmente ele só vai para assinar o ponto. Bom, e o regime especial? Eu tenho aqui um regime especial para cumprimento de penas por mulheres em estabelecimento próprio adequado às suas necessidades conforme distinção de estabelecimento. Neste caso, quanto ao sexo, eu tenho uma previsão expressa para a Constituição Federal. E nós estamos aí com um problema sério. Eu, como promotor de justiça, tenho observado nas audiências de custódia que o tráfico de drogas tem cada vez mais escolhido mulheres para a prática de crimes. Por quê? Porque quando ela é mulher, quando ela tem filho, se ela for presa com a droga por tráfico, normalmente o juiz concede uma prisão domiciliar para a mulher. Você veja o que pensa o pessoal do crime organizado. Se é criança e adolescente, ele pega o adolescente para traficar, porque ele sabe que vai ser punido e processado pelo ECA. E foi feita uma pesquisa agora recente pelo Ministério da Justiça que mais de 50% dos adolescentes que são presos, são apreendidos, para usar uma linguagem técnica, eles voltam a reincidir. Porque o problema da criminalidade infanto-juvenil e da criminalidade normal é um problema de prevenção primária, prevenção secundária. Se o Estado lhe dá educação, saúde, boa condição de trabalho e renda, normalmente você não vai enveredar pela criminalidade. Mas quando o Estado lhe falta com esses direitos, essas populações marginalizadas, normalmente algumas vindas do interior, algumas que são marginalizadas dentro da própria cidade, estão desempregadas, e aí isso gera o que a pessoa se envolve com o tráfico, porque ela precisa do tráfico para gerar algum dinheiro. O cara faz uma parada de um assalto porque ele precisa de dinheiro às vezes para se sustentar o vício, sustentar a família. Se ele tiver um bom emprego, se ele tiver educação, se ele tiver saúde, tiver uma moradia, ele não vai precisar enveredar pela criminalidade. Então, se eu combato essa parte primária,
eu não preciso reprimir ele lá na fase terciária. Mas o que está acontecendo? Aumenta-se as punições, aumenta-se a carga de serviço em cima do Ministério Público e não se resolve o problema essencial, que é o combate à desigualdade, o combate ao atendimento dessas demandas sociais. Porque eu preciso primeiro resolver o problema da desigualdade social, levar o Estado a essas pessoas para